matado. Jesus pagou um alto preço por mim. O meu passado foi apagado. Estou vivendo a nova vida que Deus tem pra mim. Para Ele são todas as coisas. Se vai porque dele por ele, porque dele por ele. Para Ele são todas as coisas. Porque dele por ele, para ele são todas as coisas. Declare a glória, a ele a glória, a ele a glória. A ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória. A ele a glória, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Foi tão bom, eu não tinha paz, nem prazer, me sentia muito só, sem ter mais razão pra viver, te encontrar. Foi tão bom, eu não posso esquecer. Nosso encontro mudou meu viver, nosso encontro mudou meu viver. Foi tão grande a emoção quando ouvi tua voz, quando ouvi tua voz me falando de amor. Pois Jesus me aceitou do jeito que eu sou, do jeito que eu sou. Te dei meu coração, te dei meu coração. Não posso viver longe de você. Não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer, amo só o Senhor Jesus. Não posso viver longe de você. Não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer, amo só o Senhor Jesus. Te encontrar, aleluia, me mostrou nova direção. Teu amor fez mudar tudo em
tão bom, aleluia. Eu não posso explicar o prazer de sentir teu amor me envolver, de sentir teu amor me envolver. Quando estou aos pés da cruz, quando estou aos pés da cruz, eu só sei de uma coisa e vou lhe dizer. Simplesmente eu não posso nem se viver sem teu amor, Jesus. Não posso viver longe de você. Não posso ficar sem tu. Eu quero dizer, amo só o Senhor Jesus. Pra terminar bem forte, não posso viver longe de, não posso ficar sem toda luz. Eu quero dizer que amo só o Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Levante as mãos e diga glória a Deus. Diga a ti, Senhor, todo louvor para sempre. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os amigos da nossa TV, você que acabou de sintonizar aí agora e chegou a esse culto pelo canal das igrejas, ou você que vai nos acompanhar pelas redes sociais, louvado seja Deus que você chegou a essa reunião. Por quê? Porque Deus vai falar com você. E essa palavra que você vai ouvir, que vem do céu para a sua vida, vai te dar a direção para você vencer. Principalmente você que está passando pelo momento mais difícil da sua vida. Talvez você chegou agora a essa mensagem e você diz assim: pastor, eu estou passando pelo meu pior momento, eu acho que eu sou a pior pessoa do mundo. Você não é isso. E você vai entender hoje na palavra de Deus em nome de Jesus. Amém? Mas deixa eu falar com o meu povo aqui. O povo de Deus, vocês estão bem? Quem veio animado hoje para receber a palavra de Deus? Eu queria falar com você de um dos personagens mais famosos da Bíblia. Todo mundo conhece ele, mas eu acho que muitos de vocês conhecem da maneira errada. Jó 42 é o último capítulo do livro de Jó. No versículo de número 10, eu vou ler apenas esse versículo e aqui está a nossa mensagem de hoje. Jó 42, o versículo de número 10. Amém? Quantos encontraram, digam glória a Deus? O versículo 10 diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Olhem para mim. O Jó normalmente ele é usado nas nossas expressões até como exemplo de paciência. Você já deve ter ouvido alguém dizer: ah, você, fulano, você tem a paciência de Jó. E a gente associa o Jó a sofrimento. Quem foi o Jó? Ah, o Jó foi aquele pobre coitado da Bíblia, que a mão de Deus pesou nele e ele sofreu. Irmãos, sinceramente, hoje, depois de tantos anos lendo a Bíblia e tantas vezes tendo lido a história de Jó, eu não consigo ver o Jó como um sofredor. Não consigo. O Jó foi um homem que, como eu, você, ele passou por um momento difícil. Muito difícil, por sinal, no caso dele. Mas vamos falar a verdade. Qual de nós aqui, quem dentre vocês aqui, nunca passou por uma luta na vida? Talvez você chegou aqui hoje passando. Alguém que está aqui na igreja ou alguém que está assistindo em casa, talvez possa estar passando pelo momento mais difícil da sua vida.
Pastor, nunca passei, desculpa a expressão, nunca passei por um perrengue igual que eu estou passando agora. Pastor, a coisa está feia em casa. Pastor, estava tudo bem, fui no médico e o médico, pastor, disse que eu estou com câncer. Disse que eu estou com uma doença incurável. Ah, pastor, eu acho que acabou minha vida. Não acabou sua vida. Voltando para o Jó. O Jó não é um homem sofredor. Muito pelo contrário. O Jó foi, certamente, um dos maiores vencedores dos quais a Escritura Sagrada falou. Amém? A vida de Jó começa abençoada. Se você ler Jó capítulo 1, versículo 1, você verá a palavra de Deus dizendo: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem sincero e reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Aí a Bíblia fala: e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E aí a Bíblia vai falar dos camelos dele. Eu não lembro mais quantos eram, mas eles colocaram ali para mim. O seu gado eram 7.000 ovelhas. Só ovelhas ele tinha 7.000. E 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que esse homem era maior que todos os do Oriente. Lá no país dele onde ele morava, ele era o homem mais rico, o homem mais próspero. Olha para mim. Ele viveu assim, abençoado a vida toda. Teve filhos que cresceram na prosperidade. Era conhecido por ser o homem mais rico, próspero, grande do seu país, da terra onde ele vivia. Amém? Aí se abate sobre o Jó aquela história tão conhecida, de que Satanás vai diante de Deus, pede permissão para tocar em Jó, recebe. Por que ele recebeu a mensagem para outro dia eu prego isso para você, que eu preciso chegar no ponto aqui da mensagem. E o Jó, de repente, irmão, vem uma tempestade contra ele. Daqui a pouco ele perde os filhos, perde tudo que tem. Eu ainda costumo dizer que até o casamento do Jó foi afetado porque a mulher dele perdeu o juízo. No capítulo 2 ela chega e fala assim: Jó, por que você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. E Jó olha para ela e fala assim: mulher, você fala como uma louca. Então dá para entender que até o casamento dele foi afetado. E aí, meu irmão, o Jó passa por esse período difícil. Só que algum tempo depois acontece aquilo que a gente leu no capítulo 42. Vem a mão de Deus sobre Jó e ele é abençoado, e a Bíblia diz: o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a ele o dobro. Ele já era o homem mais rico, mais abençoado do país onde ele vivia. E depois ele ficou 2 vezes mais rico. Teve outros filhos, teve filhas. Foi abençoado esse homem ou não foi? O problema é que a gente olha para um momento da vida dele em que a coisa não estava fácil. E detalhe, irmão, momento que não durou tanto. Alguns estudiosos da Bíblia, por favor, eu não sei de onde eles extraíram tal informação, tá? Eu estou falando o que eu já li e ouvi alguém falar. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que aquele momento difícil do Jó durou alguns meses. Eu não sei de onde eles tiraram, mas, sinceramente, eu concordo. A luta do Jó não levou 1 ano, não. Deve ter sido uma coisa de, estourando no máximo, 6 meses. Pastor, já é um tempo grande. Eu concordo. 6 meses de luta não é brincadeira. Mas pensa que ele viveu até a vida adulta próspero, rico, abençoado, que depois ele teve uma vida longa, porque ele viveu muito, e viu netos, bisnetos, e terminou a vida dele 2 vezes maior, mais próspero, mais abençoado do que ele era no começo. Eu não vejo esse homem como um homem derrotado. Eu vejo ele como um vencedor. Um homem abençoado. Que passou por um momento difícil. E por que eu estou falando isso para você, irmão? Os momentos difíceis da vida, irmãos, eles não nos definem. Você não é, olha para mim, você não é um derrotado porque você teve um fracasso na vida. Ah, pastor, eu tive um problema, perdi tudo, eu sou a derrota. Não, você não é. Isso é apenas um momento que você está passando. Mas você é aquilo que a palavra de Deus diz que você é.
e crendo na palavra de Deus, perseverando, você vai se levantar, e quando a sua vida terminar, vai terminar com a bênção de Deus. Você vai terminar como um vencedor, como um campeão de Jesus, diga amém. Aquela luta será apenas algo pelo que você passou, mas ela não é o que você é. Eu vou até falar uma coisa aqui, irmão, porque isso eu creio no meu coração, que isso é para ajudar alguns de vocês. Você que talvez caiu, que pecou, você fez coisa feia, que dá até tristeza de falar o que você fez. Pastor, eu sou um pecador, eu sou a pior pessoa do mundo. Não, você não é. Você teve uma queda, mas a Bíblia diz que poderoso é Deus para te levantar. Que a misericórdia de Deus, irmão, ela se renova a cada manhã. Se você falar para mim de um homem da Bíblia chamado Davi, e você falar para mim, pastor, defina Davi, eu vou ter que definir Davi como a Bíblia o define, o maior rei de Israel. Ele foi. Em importância de obra, não houve outro rei de Israel que foi mais importante que ele. A Bíblia chama Davi de homem segundo o coração de Deus. Um homem que no coração, se você perguntasse a Deus, como é que é um homem que o Senhor gosta, Senhor? Eu gosto de um homem igual Davi. Um homem segundo o coração, mas você que é conhecedor da palavra, sabe que Davi pecou, e pecou feio. Desculpa a expressão de novo, pisou legal na bola, cometeu um adultério, forjou a morte do marido da mulher com a qual ele adulterou, tomou-a para si. Só que quando eu prego sobre Davi, quando eu falo de Davi, eu não falo de Davi nem como um adúltero, nem como um assassino. Porque essas coisas gravíssimas foram coisas que aconteceram na vida dele, mas elas não o definiram. Amém? A sua queda não te define, irmão. A sua queda, infelizmente, foi uma coisa que aconteceu, um caminho errado pelo qual você passou. Mas você pode se levantar, você pode voltar, se acertar na vida e ser uma bênção. Diga glória a Deus. Nunca se veja como um fracassado, um derrotado. Não deixa que o diabo aponte o dedo para você e diga isso para você. Você não presta, você não vale nada, você é um pecador. Não, você é um filho de Deus. As suas lutas, até mesmo suas falhas, são momentos pelos quais você passou na vida. Mas volto a dizer, poderoso é Deus para te levantar. Poderoso é o Senhor para te abençoar. E Ele te abençoará em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Agora eu quero falar com você sobre o momento em que a vida do Jó deu essa virada. Quando é que o Jó deu a volta da vitória? A Bíblia fala no versículo 10 do capítulo 42 que nós lemos. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando? Quando que aconteceu? Quando, igreja? Quando orava pelos seus amigos. Aqui que eu queria chegar. Deus virou, mudou a vida de Jó, tirou ele da miséria, da enfermidade, para fazê-lo um homem abençoado, mais do que era antes. Quando? Quando ele orava pelos seus amigos. Irmão, essa frase tão curta, ela guarda alguns segredos preciosos e poderosos. Tem pelo menos duas coisas que eu quero falar com você aqui, se o Espírito Santo me permitir, eu creio que ele vai. Sobre essa oração. A primeira, olha para mim, a primeira. Jó orou pelos amigos dele. Quando? Quando ele estava bem? Não. Jó orou pelos amigos dele quando ele estava mal. Deus, olha para mim, Deus não virou o cativeiro de Jó e depois Jó orou pelos amigos. Deus virou quando ele orava. Ou seja, ele estava mal. Como é que o Jó estava? Falido, na miséria, quebrado, enfermo. Tão enfermo que a Bíblia diz que o corpo todo, do alto da cabeça à planta dos pés, ele estava cometido de um mal. Ele se sentou num monturo e pegava cacos de telha e raspava aquela secreção que saía da pele dele. Tem uma passagem do livro de Jó que ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que em breve se levantará sobre a terra. Aí ele fala assim: e mesmo depois de consumida a minha pele, ainda na minha carne verei a Deus. Dá a entender que o Jó já estava em carne viva. Mas ele dizia: eu sei que eu verei a Deus.
Mas aí você pensa nesse homem enfermo, miserável. Foi nesse momento que o Jó chamou os amigos dele, já falo sobre os amigos, e disse: eu vou orar por vocês. Isso é muito importante, irmão. Porque quando você está num momento difícil, quando você está num momento de luta, o diabo diz para você que você não pode orar. Você já deve ter ouvido alguém falar assim: eu não tenho nem como orar por você, porque eu estou com o mesmo problema que você. Você já ouviu alguém falar isso? Posso te dizer uma coisa? Isso é uma das maiores besteiras que você já ouviu. Eu posso estar passando por uma luta muito grande, eu nunca vou deixar de orar por você. E eu posso estar até com o mesmo problema que você. Você chega aqui na igreja doente. Por exemplo, você entra aqui: pastor, olha, eu estou numa luta, estou com um problema, o senhor nem imagina. Acabei de ir no médico, o médico me diagnosticou que eu estou com tal enfermidade. Aí já pensou? Você olha para mim e você fala: eu estou com tal enfermidade. Eu olho para você e falo: ih, rapaz, estou com o mesmo problema. Vou orar por você não. Não, eu oro. Ainda que eu esteja. Sabe por quê? Porque eu não oro no meu nome. Eu oro no nome de quem? Eu oro no nome de... Eu não creio em mim. Eu creio na palavra de Deus e no poder. E Deus não deixou de ser Deus porque eu estou passando por uma luta. Ele não deixou de ser poderoso. Olha para mim. Não é porque ainda não aconteceu na minha vida que significa que Deus não faça. Amém? E o bonito é que às vezes é no momento que eu orar por você, para acontecer na sua vida, que vai acontecer na minha. Porque a Bíblia diz que é dando que se recebe. Bonito isso ou não é, irmão? Então não deixa o diabo enganar você não, irmão. Eu falei aqui na igreja essa semana: eu vou orar por você independente de como eu estiver. E vou pregar a palavra de Deus independente de como eu estiver. É claro, não estou falando de pecado. Se eu estiver em pecado, na prática do pecado, eu não posso pregar a palavra de Deus. Amém? Está amarrado em nome do Senhor Jesus. Mas se um dia você descobrir que eu estou numa prática pecaminosa, é claro que falha, defeito, todo mundo tem. Vocês entendem isso, amém? Mas se um dia você descobre que eu estou numa prática pecaminosa, você descobre, por exemplo, que eu estou desviando dinheiro da igreja, tá? Não quero nem pensar nisso. Mas se você descobre isso, irmão, eu não posso ser pastor dessa igreja, tá? Não posso. Me denuncie para a minha liderança. Procura o pastor Jaime, procura o missionário, pastor Jaime, o pastor Alex de Lima não pode ser pastor da igreja de Taubaté. Se um dia você descobrir que eu tenho outra mulher além da minha esposa, me denuncie. Eu não posso ser pastor se eu estiver na prática do pecado. Quem está entendendo, diga amém. Mas o que eu estou falando aqui é outra coisa. Eu não estou falando de pecado, eu estou falando de luta, de problema. Eu posso estar enfrentando a maior luta da minha vida. Luta na minha família, luta na saúde financeira. Eu vou continuar pregando a palavra de Deus. Por quê? Porque eu não prego a minha vida. Eu prego a palavra. Eu luto sim para viver tudo aquilo que eu prego. Diga amém. Eu luto para viver. Eu creio que Deus cura. Então eu luto para crer na palavra para ter saúde. Diga amém. Mas não é porque, olha para mim, não é porque não aconteceu na minha vida que Deus deixou de ser poderoso. Ou que eu não possa ser homem de Deus. O nosso pastor Jaime, ele costuma contar uma história, é engraçada a história, mas é verdade. Ele disse que um dia, uma irmã, se eu não me engano, acho que quando ele era pastor na Praça da Sé, ou então na Júlio Mesquita, eu não tenho certeza, aqui no centro de São Paulo mesmo. Ele disse que um dia uma obreira chegou nele e disse assim: pastor, eu vou entregar o uniforme, eu não vou mais ser obreira. E o pastor conhecia a irmã, uma irmã de Deus. O pastor falou: mas por que a senhora não pode? E a irmãzinha chorando disse assim: pastor, porque eu não tenho fé. Eu não tenho fé. A irmã fulana disse que eu não posso ser obreira porque eu uso óculos. Eu não tenho fé para ser curada da vista, então eu não posso ser obreira. O pastor Jaime falou assim: quem falou isso para a senhora? Foi a irmã fulana. Ah, é? Então vai e fala para ela que ela também não pode ser obreira. Mas por quê, pastor? Porque ela usa dentadura. Ué, se Deus cura a vista, Ele não é poderoso para fazer nascer dente? Ele é poderoso. O que falta às vezes é fé. Eu tenho 2 próteses. Eu queria ter tido fé para orar e crescer o dente. Eu não tive. Mas Deus deixou de ser poderoso por causa disso? Amém? Não. Eu tive fé para ser curado da vista. Eu era para usar óculos hoje. Mas Jesus fez a obra. Eu permaneci, passei um dia de luta, irmão. Olha.
Mas fiquei firme na fé, estou curado. Eu tenho uma vista tão boa que do jeito que a Bíblia está aqui, ó, se eu vier aqui atrás eu consigo ler. De tão boa que a minha vista é. Amém? Agora, eu tenho amigos, pastores, grandes homens de Deus que usam óculos. Eles deixaram de ser de Deus? Deus deixou de ser poderoso? Aí você está com um problema na vista. Ai, pastor, ora por mim que eu estou com glaucoma, está ruim. Aí você olha para o pastor usa óculos. Ah, não vou pedir oração? Não, peço, velho. Tem nada a ver. Você tem que entender isso. Deus não deixou de ser poderoso porque eu estou passando por uma luta. Amém? Deus não deixou. Eu creio na palavra. E volto a dizer, às vezes é na hora que você está pior, que você mais tem que mostrar que você crê. É no momento que você está mais difícil na vida. Alguém chega para você e fala, fulano, me ajuda em oração. E você fala, eu vou orar por você. Pastor, mas como eu vou orar? Olha o jeito que eu estou. É naquela hora que você está mostrando que você crê em Deus. Porque você está dizendo para Deus, Deus, eu não estou nem aí para o que eu estou passando. Eu sei que o Senhor é poderoso. Amém? Olha o jeito que o Jó estava, irmão. Olha a situação que ele estava, enfermo, corpo todo, miséria. E Deus disse para os amigos dele, peçam para Jó orar por você. E o Jó orou. Jó podia ter dito, Senhor, me desculpa, eu não tenho fé para orar, olha o jeito que eu estou. Eu não vou orar não, pede para o outro que está bem. Não, irmão. E aqui eu quero até abrir um parênteses e falar uma coisa para você. Por maior que seja a luta que você está passando, talvez você está melhor do que o outro que aparentemente está bem. Não é o tema da pregação de hoje não, mas no último culto que eu fiz, eu estava dizendo que Deus não vê a aparência, que Deus sabe da verdade. 1 Samuel capítulo 16, versículo 6, a Bíblia diz que o profeta Samuel pegou uma botija de azeite e ele ia ungir o irmão mais velho de Davi. Deus tinha dito, vai lá para Belém, dentre os filhos de Jessé, eu me tenho provido de um rei. Um deles vai ser o novo rei, aquele que reinará no lugar de Saul. Samuel foi e não sabia quem era. Quando ele chega, o primeiro que ele vê não é Davi. O primeiro que ele viu foi o Eliabe, que era um rapaz alto, bonitão. E Samuel olhou para ele e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Esse bonitão, ele vai ser o rei. Deus fala para ele, capítulo 16, 1 Samuel 16, 7. Deus diz para ele assim, ó, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante, mas Deus vê o Irmão, tem muita gente que aparentemente está bem, mas ela, em verdade, está pior que você. Sabia? Tem gente que está morando na mansão, andando de carrão, que posta foto no Facebook, no Instagram, na praia, comendo churrasco, marido e mulher, aquele sorrisão, né? É assim, não é? Posso falar para você? Às vezes é só pose para foto. Vem cá, Jurema, vamos tirar uma foto. Tá bom, velho? Aí, quando chega para a câmera, os dois. E tira. Pode ir embora, coisa. Tá, tô indo, negócio. Às vezes, olha para mim, às vezes é só aparência. Tá comendo carne lá, mas foge do açougueiro. De tanto que deve. E às vezes, posso falar, às vezes está com o bolso cheio de dinheiro. Está casamento aparentemente lindo. Mas o demônio já conseguiu colocar um pensamento de suicídio, depressão. A pessoa está mal. Você está na luta, mas você está com a vida cheia do Espírito Santo. Logo, logo Deus muda essa situação. Você se levanta e vence em nome de Jesus. Diga amém. Mas não deixe de orar por alguém porque parece que a pessoa está melhor que você. Parece. Mas às vezes aquela pessoa está precisando mais da sua oração do que você imagina. Porque a vida dela é uma vida de aparência, a sua não é. Você está passando por uma luta, mas você vai se levantar e vai sair em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Deus vai virar o seu cativeiro, diga amém. E às vezes o outro que está lá se exibindo, tirando foto, desfilando no carrão, às vezes, meu irmão, se você não orar por ele hoje, amanhã você vai receber a ligação. Fulano se matou. Fulano usou droga até morrer, teve uma overdose. Não olhe para a aparência de ninguém.
Só quem sabe como a pessoa está é Deus. E se Deus mostrar para você alguém que aparentemente está reinando, mas Deus fala, ora por essa pessoa, ore. Nós vemos, irmãos, homens de Deus, que, sabe, em momentos de luta, oraram e abençoaram outros que aparentemente estavam bem. Jacó, meu irmão, Israel, sai lá de Canaã naquele período da fome. A família dele estava quase morrendo de fome. Foram viver no Egito por causa de José. Então, aparentemente, o faraó estava dando abrigo para Jacó, para Israel. Amém? Mas quando Israel chega no Egito, a Bíblia diz que Israel abençoa o faraó. O faraó era o rei, era o poderoso, mas ele precisava da oração de Jacó. Alguém que você olha e aparentemente está muito bem, está precisando da sua oração. E aqui eu quero falar a terceira coisa e última coisa para nós terminarmos aqui o nosso entendimento. Você, para sair da luta, talvez você vai precisar orar por alguém que te feriu. A Bíblia diz que Jó orou pelos seus amigos. Só que tem um detalhe sobre os amigos de Jó. Deixa eu te contar como é que foi. Isso está lá no finalzinho do capítulo 2. Jó estava mal. Os amigos dele ouviram falar do que ele estava passando. Eram 3 homens. Elifaz, Bilbalde e Zofar. Quando eles viram o Jó de longe, a Bíblia diz que eles não reconheceram a Jó. O Jó era um homem forte, poderoso, abençoado. E eles veem aquele caco de pessoas se coçando, doente. A Bíblia diz, meu irmão, que eles não suportaram, jogaram terra na cabeça e eles ficaram 7 dias e 7 noites do lado do Jó sem falar nada. Já aconteceu com você de você ver uma coisa tão triste que você não tinha nem o que falar? De uma pessoa estar tão ruim perto de você que você quer falar uma coisa para ela e às vezes você nem consegue. Eles ficaram assim 7 dias. Só que daí, no capítulo 3, o Jó ele faz um desabafo. Ele está tão triste que ele desabafa e ele fala, Senhor, seria melhor não ter nascido. E quando Jó fala isso, aí os 3 amigos dele, um após o outro, começam a fazer o quê? Acusar o Jó de pecado. Jó, não fala isso não. Quem é você para questionar a Deus? Sabe por que você está assim, Jó? Porque você é pecador. E aí o Jó olhava para eles e falava, não, eu não sou. Isso que vocês estão me acusando não é verdade. E aqui acho que você vai concordar com o que eu estou falando, irmão. Coisa difícil é você estar passando por uma luta, você precisa de uma mão, mas você só tem um dedo apontado para você. Já aconteceu com você? Acho que já, né? Você estava precisando tanto de um amigo, mas parece que os seus amigos se tornaram inimigos. Só sabiam te pisar, te humilhar. Você está assim porque você merece. Eu falava e você não ouvia. Não, você não precisava disso, você precisava de alguém para te ajudar, poxa. A pessoa não entende aquilo ali, o que você está passando. Não entende. E ela te acusa. Jesus passou por isso, irmão. Jesus estava morrendo para nos salvar e pelo caminho ele só ouvia humilhação. Isaías 53, versículo 5 diz assim, nós o reputamos, o versículo 4, nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Em outras palavras, Jesus estava fazendo a obra da nossa salvação, mas ele estava sendo reputado como alguém que estava sendo castigado por Deus. É pecador, por isso que Deus está fazendo isso com ele. Às vezes, alguém vem e aponta o dedo para você, te acusa. Paulo, ele passou por um naufrágio e foi parar numa ilha chamada Malta. Chegando lá, igreja, a Bíblia diz que quando ele escapou do mar, e detalhe, tudo aquilo aconteceu não era culpa dele. Foi exatamente o contrário. Aconteceu porque ninguém quis ouvir ele. Paulo disse, não vamos viajar, não vamos, porque Deus está me mostrando que a navegação vai ser perigosa. O soldado que estava escoltando Paulo preso não quis ouvir Paulo, acreditou no capitão do navio, perderam o navio, só não morreram porque Paulo estava ali e intercedeu por eles. Aí eles vão parar numa ilha. Quando eles chegam na ilha, todo mundo está com frio porque tinha acabado de escapar do mar. Paulo vai pegar lenha para acender uma fogueira, para aquecer as pessoas que estavam com frio.
Quando ele está pegando a lenha para colocar na fogueira, vem uma cobra venenosa fugindo do calor do fogo e gruda na mão de Paulo. Quando a bicha grudou na mão de Paulo, a Bíblia diz que os homens da ilha olharam para Paulo e começaram a julgar ele. Esse homem deve ser assassino. Ele escapou do mar, mas a justiça não deixa ele viver. E eles ficaram esperando a hora que Paulo ia inchar e ia morrer. Paulo era um homem de Deus, mas ele estava sendo julgado como se fosse um criminoso e os outros ainda estavam esperando o mal dele. Olha que vida difícil, irmão. Você é de Deus, amém? Você está lutando para salvar a sua família. Você está brigando com a serpente que está tentando derrubar você e ainda tem gente te apontando o dedo. É pecador. Olha para o irmão e fala, é luta, irmão. É verdade ou não é? Só que olha para mim. Paulo não se deixou levar pela voz daquelas pessoas. Sabe o que ele fez? Pegou a serpente e queimou na fogueira. O diabo está falando de você, queima ele, irmão. Aqueles homens que acharam que Paulo ia morrer, quando eles viram que Paulo não morreu, eles não conheciam Deus, começaram a falar que Paulo era um Deus. E Paulo mostrou para eles que ele não era um Deus, mas que ele era servo de Deus. As pessoas que hoje estão apontando o dedo, logo, logo vão ver que Deus é contigo. E foi o que aconteceu com os amigos do Jó. Você é pecador, Jó, por isso que você está assim. Por fim, Deus entra na história. Deus dá uma bronca no Jó porque ele precisava, Jó se arrepende. Jó fala para Deus no capítulo 42, eu falei do que eu não sabia. No versículo 5 ele diz, porque antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos estão te vendo. Por isso eu me arrependo e me humilho no pó e na cinza. Olha para mim, quando Deus acaba de falar isso para o Jó, Deus vira para os amigos de Jó e dá uma bronca neles. Versículo 7. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita, amigo de Jó, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto como meu servo Jó. Você vê que tantos amigos dele não estavam certos, que Deus falou, estou bravo com você e com seus amigos, porque vocês não falaram o que era certo igual meu servo Jó. Estava mais do que provado que eles não estavam certos em acusar o Jó. Logo, logo Deus vai mostrar para os seus acusadores que eles estão errados. Deus vai mostrar para aqueles que estão apontando o dedo para você que não deveriam ter feito isso. Diga amém. E o que é que Deus fala? Versículo 8. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, ide ao meu servo Jó. Oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós. Vocês pecaram acusando ele. Vai lá, façam um sacrifício para mim e peçam para Jó orar por vocês. Já falei, Jó estava na luta, mas Deus confiava nele como alguém para orar. Deus confia em você como alguém para orar. Mas agora olha para o outro lado. Jó agora iria orar por aqueles que tinham ofendido ele. E foi quando ele orou que Deus virou o cativeiro dele. Talvez você está precisando orar por alguém que apontou o dedo para você. Você está precisando orar por alguém que te acusou. E precisa, irmão. Você vai ser curado, você vai se levantar na vida, talvez quando você perdoar. Tem uma passagem da Bíblia que eu acho poderosíssima, uma das que eu mais gosto. Marcos 11, 22. Jesus está ensinando para os discípulos o segredo da oração que funciona. Ele tinha amaldiçoado uma figueira, a figueira secou. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram, mestre, a figueira que o senhor amaldiçoou se secou. É como se eles dissessem assim, como que o senhor faz isso? E Jesus olhou para eles e Jesus poderia ter dito, eu faço isso porque eu sou Deus, porque eu tenho todo o poder. Não, Jesus não fez. Jesus ensinou o segredo. O segredo está aqui, ó, Marcos 11, 22. E disse-lhes Jesus, tende fé em Deus. Primeira coisa, você tem que ter fé em Deus. Amém? Amém? Versículo 23, porque em verdade vos digo, qualquer que disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Versículo 24, por isso vos digo, tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Amém? Em outras palavras, não fica chorando para Deus não. Você tem que falar com um monte. Qualquer um pode. Fale com autoridade. Ergue-te e lança-te no mar. Creia no coração. Vai acontecer.
Amém? A fé é poderosa, diga glória a Deus. Só que daí, quando Jesus termina de falar isso, Jesus ele dá um complemento. Vai parecer que Jesus está mudando de assunto. Não, ele não está mudando, ele está completando o assunto. No 25, Jesus diz assim: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. 26. Mas, se vós não perdoardes, vosso Pai que está no céu vos não perdoará as nossas ofensas. Pastor, Jesus mudou de assunto, né? Ele estava falando de fé, depois ele começou a falar de perdão. Não, ele está falando da mesma coisa. Ele está falando que a sua fé é poderosa, mas ela não vai funcionar se não houver perdão. Então você talvez está precisando perdoar alguém que te machucou. Orar por alguém que fez um mal para você. E talvez na hora que você abrir a boca e falar: Deus, eu perdoo aquela pessoa, na mesma hora a sua fé vai funcionar e Deus vai virar o seu cativeiro. E Ele é poderoso para virar. Quem crê, diga amém. Eu vou orar para Deus virar o seu cativeiro aqui agora, irmão. Para Deus mandar o poder dele. Mas primeiro eu quero orar porque tem alguém aqui que precisa pedir perdão para Deus. E tem alguém aqui que está precisando perdoar. Fica de pé em nome de Jesus. 1 minuto. Coloca a mão assim no teu coração. Nosso Deus e nosso Pai, te pedimos agora, perdoe, ó Deus, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Tenha misericórdia, Deus. Aonde, Pai, fizemos o mal, aonde fizemos aquilo que não te agrada, suplicamos o seu perdão. E a tua palavra diz, Senhor, que se dissermos que não temos pecado, nós nos enganamos a nós mesmos. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel, fiel e justo para perdoar os nossos pecados, para nos purificar de toda injustiça. Confesse a Deus, irmão, aquilo que você fez de errado, onde você foi e não deveria ter ido, o que você fez e nunca deveria ter feito. E semelhantemente, irmão, perdoe. Alguém feriu você, alguém te machucou, alguém foi usado pelo diabo, minha irmã, para abusar de você. E até hoje você ainda carrega aquela dor. Eu digo a você em nome de Jesus, independente do que você está sentindo, serva de Deus, abra a boca agora e diga: eu perdoo. Perdoa aquele agressor, perdoa aquele que me traiu. Meu irmão, o Pai está te perdoando agora também. O Pai está te perdoando agora. Em nome de Jesus. Aleluias. No momento em que aceitei o meu Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor. Hoje eu já não tenho mais rancor. Aprendi a amar ao próximo também, perdoar aquele que me ofendeu, perdoar aquele que me ofendeu. Deus ama você, Deus ama você. Eu amo também, eu amo também. Por isso é que eu estou sempre a cantar, a cantar. Estará. Os obreiros, voltem por favor, daqui a pouquinho vocês se posicionam. Com Cristo meu Senhor sempre a andar.
Com Cristo eu aprendi. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre viverei, viverás. E você que anda neste mundo sem razão, que anda neste mundo sem razão, aprenda a perdoar o seu irmão. Aprenda a perdoar o seu irmão. Viverei, viverei, viverás, viver. E agora, meu irmão, agora você vai se levantar. Somos gratos a Deus pelo ministério lindo que Ele nos deu de proclamar as maravilhas que Ele faz por toda a terra. Graça e paz, Dr. Soares. Me chamo Rashida Inevayeva e sou do Cazaquistão. Quero agradecer pelos seus programas, pois tem me ajudado demais. Dias atrás, pedi oração na página do Facebook pelo meu filho, pois ele estava com sintomas de gripe. Ficamos preocupados por conta do coronavírus, mas logo tudo passou. Após a sua oração, ele imediatamente se recuperou e se sentiu bem. Glorifico ao Senhor Jesus Cristo por ouvir e responder nossas orações. Obrigada, Dr. Soares. Deus é quem tem a cura para todo o mal. Grandes são as obras dele. Todo aquele que o invocar será salvo. Eu estava assistindo, né? Então Deus tocou no meu coração. Por que você não patrocina o seu marido? Porque ele bebeu 46 anos. Ele chegava bêbado, chegava até cair de moto no portão de casa. Eu disse, Senhor, eu não aguento mais. Eu vou desistir. A hora que eu falei desistir, Deus tocou no meu coração para me pagar o patrocínio, patrocinar ele. E para a honra e glória de Jesus está aí, ó, maravilhoso. Toda a saúde, a honra e glória do meu Senhor. Comecei a pagar dia 5 de janeiro de 2018. Dia 5 de fevereiro de 2018 ele parou. Uma maravilha, nunca mais colocou bebida na boca. Valeu a pena. Glória a Deus. Essa obra é maravilhosa. Deus continua trabalhando em prol daqueles que o amam. Por isso, não abandone a sua posição, mas lembre-se que tudo é possível àquele que crê. Você não foi tão longe que Deus não possa te perdoar. O sangue dele te lava de todo o pecado. Aleluia. Levante sua mão direita ao céu e diga, Senhor Deus, diga, eu confesso que sou falho, pecador, que preciso muito, mais que tudo, do teu perdão, da tua misericórdia. Diga, lava-me, Senhor. Diga, purifica-me, Senhor, com o sangue de Jesus. E a igreja diga, amém. Amados, a palavra de Deus diz, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. O pão que representa o corpo de Jesus, o cálice que representa o sangue de Jesus, já está nas mãos do Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná, com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma sacia, vem cear, vem. Porque eu recebi do Senhor o que também ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou em suas mãos o pão. Tendo dado graças, entregou aos seus discípulos e disse, tomai todos e comei. Este pão é o meu corpo, que será entregue por vós. Pai, obrigado. Porque quando eu comer deste pão, não haverá nenhuma enfermidade, nenhuma doença que vai permanecer no meu corpo. Receberei plena saúde ao comer do pão da vida.
E assim será o teu povo. Os enfermos no nosso meio serão curados, serão completamente sarados e terão força. Força, meu Deus, no corpo para andar, para trabalhar. Força na mente, meu Deus, nos pensamentos. Abençoe todos que recebem o corpo de Jesus agora. E você diga obrigado. Coma do pão, podem comer. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou em suas mãos o cálice, tendo dado graças, entregou aos discípulos e disse: tomai todos e bebei. Este cálice é o meu sangue, que será o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Façam isto todas as vezes, todas que beberem, em memória de mim. Aleluia. Obrigado, Jesus, pelo sangue que o Senhor derramou lá naquela cruz, em meu lugar. Ah, glória a Deus. Digo obrigado, Jesus, pelo teu sangue. Amém? Beba do cálice, aleluia. Tendo dado graças, entregou aos seus discípulos. Oh, aleluia. Levantem todas as mãos e vamos adorar. A morte não venceu, a cruz não venceu o autor da minha vida. Oh, aleluia. Levanta as mãos e dá glória a Deus. Dá glória, dá glória. Aleluia. Oh, que lindo, que maravilha. Pode adorar, pode dar glória. Oh, ribalabalaba, chorabalabalabalabalabalabalabalabalabas. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, riribala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 b
Pode dar glória a Deus. Oh, mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Não, ela não venceu. Aleluia! Cristo reviveu. Aleluia! Cristo reviveu. Entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar. Novamente eu posso adorar. Em espírito, em verdade. Declarar de novo o meu amor a Jesus. Declarar de novo o meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Oh, glória a Deus. Mas a cruz não conseguiu o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu. Aleluia, aleluia, Cristo reviveu. Entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Novamente eu posso adorar em espírito. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Glória a Deus. Os amigos que estão assistindo esse culto em casa, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Mais forte as palmas para o Senhor. Glória a Deus. Eu caí, né, e machuquei a bacia, né. Trincou 2 vezes, né?
no mesmo lugar, ficou com dificuldades para estar andando. Fiquei até de cama. O médico falou que eu não ia ficar mais bem assim, que nem eu era, que eu ia ter que carregar essa bengala pro resto da minha vida. Esse era já com a bengala. Em 2008, Nilda sofre um derrame que agrava a situação das pernas. Ela dependia, né, de ajuda. Assim, quando ela ia subir, que eu queria assim, alguma rampa mais alta, ela tinha que apoiar. Na rua eu andava assim também, escorava em algum lugar. Tinha dia que eu fazia as coisas em casa, tinha dia que eu chorava de dor. Tinha dia que o motorista não queria abrir, né, a porta. Era muito humilhante. Era dificuldade em tudo, né? Tanto para andar como apoiar, segurar. Às vezes, na hora de fazer alguma coisa que exigia dela a perna, era mais complicado. Às vezes, até o braço mesmo, ela deixava algumas coisas cair, e ela quebrou várias coisas assim por não conseguir estar tendo a força, né, nos braços devido ao derrame. Tinha que tomar remédio, mais de 8 remédios. Passou fisioterapia, tudo, eu fiz. E eu nunca aceitei ficar sem fazer nada. Depois de 2 anos, ela conhece a Igreja da Graça. Eu fui patrocinadora daí uns meses que eu estava na igreja. E ser patrocinadora é você depositar sua fé crendo em algo que você ainda não está vendo, mas crê que vai chegar. Sempre busquei a Deus. Eu nunca deixei de buscar a Deus. E sempre falava, um dia eu vou largar dessa bengala. No dia 18 de setembro de 2018, chega a hora de Nilda receber a tão esperada bênção, em uma reunião em que o missionário R.R. Soares realiza na Igreja da Graça em Uberaba, Minas Gerais. Nas dificuldades que eu tenho, cheguei na igreja, fiquei já com aquela fé que eu ia receber a bênção. Quando o missionário começou a orar, ele orou justamente para as pernas. Na hora que ele estava orando, subiu aquele calor. E depois eu vi que parece que estalou. Dessa hora, larguei a bengala. Seu nome é qual? Nilda. O que Jesus fez você, Nilda? Olha, eu ando de bengala há mais de 8 anos. E eu tive derrame, né? E arrastava muito essa perna aqui, ó. Essa perna. Mostra para mim como é que a senhora andava. Eu andava assim, né? Põe ela no ombro agora, põe. Nilda, você está curada. Muito bom que Deus fez por mim. Era muita humilhação essa bengala. Quando ela chegou em casa, ela disse que foi curada por completo. Eu até levei um susto, né? Porque muitos anos a gente vê a pessoa ali, só aquela bengala. Voltou as forças nas minhas mãos, as forças no meu corpo, as forças na minha perna. Ela não sentia mais nada, ela estava livre de tudo que atrapalhava ela. Ela anda comigo na moto e não precisa mais de apoio nem da bengala para subir. Não sinto mais dor. Eu faço tudo, né? Limpo, eu lavo roupa, eu faço comida, tudo. Foi Jesus mesmo que curou. Ele tirou essa humilhação, porque eu sou fiel a Ele, de todo o meu coração. O conhecimento de Deus e a fé nele é que trouxe a cura, né? A libertação de tudo. Louvado seja Deus. Olha, a Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui em Taubaté, ela está situada na Avenida Granadeiro Guimarães, 416. Avenida Granadeiro Guimarães, 416, pertinho da Rodoviária Velha, poucos metros aqui ao lado do Hospital Escola. Todo mundo aqui na cidade conhece. Eu quero falar para você que a nossa igreja abre todos os dias. De segunda a sexta-feira, nós temos reuniões às 8, 10, meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde, 7h30 da noite. Segunda-feira, especialmente pela vida financeira, quarta-feira pela família e sexta-feira, nossas reuniões de cura e de libertação. Sábado é um dia dedicado à mocidade, nós temos às 4h30 da tarde o culto dos adolescentes, às 19h30 a reunião dos jovens, da juventude e domingo, o dia dos filhos de Deus. Você que é um filho de Deus, não deixe de participar, tá bom? Reuniões aqui na igreja às 8 da manhã, 10h30 da manhã, também às 3 da tarde e às 18 horas. Avenida Granadeiro Guimarães, 416. Agora é festa, todos os dias eu vou celebrar esse amor.